sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, e desocupando as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar ministrando esta palavra de forma rápida e clara, para que nós possamos dar continuidade e já entrar aí, na celebração da ceia. O texto de Isaías capítulo 6 revela para nós uma visão extraordinária, porque Isaías agora, a revelação que ele tem não é uma revelação terrena, mas a revelação que Isaías tem, irmãos, é do trono de Deus. E quem não gostaria de ver o Senhor assentado no seu trono? Quem não gostaria de ver ou ter uma visão extraordinária como o profeta Isaías? Só que quando nós olhamos para a Bíblia, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter essa visão. Isaías foi um deles, mas não foi o único. Moisés também teve a oportunidade de ver o Senhor no seu trono. Ezequiel também teve a oportunidade de ver Deus no seu trono. João também teve a oportunidade de ver Deus no seu trono. Quando nós falamos de Ezequiel capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava à beira do rio Quebar, e de repente ele olha e vê o céu aberto, e ele tem uma visão extraordinária, porque ele vai ver algo que ele vai descrever de uma forma espantosa. Ele vai dizer que viu umas rodas, irmãos, e uma roda estava dentro da outra roda. Ele vai ter a visão, irmãos, dos querubins. E esses querubins são algo surpreendente, porque eles possuem 4 asas e tem 4 faces. A Bíblia vai dizer que uma face é face de homem, outra face é face de leão, outra face é face de águia, e essas faces, outra face de bezerro. E esses querubins, irmãos, eles estão segurando o trono de Deus. Só que debaixo dos pés dos querubins, essas rodas que nós falamos agora há pouco, o Espírito Santo de Deus estava lá. A Bíblia vai dizer que depois que o homem peca, e o pecado da humanidade estava tão terrível, que Deus vai dizer assim: não é bom que o meu Espírito ele esteja junto com o Espírito dos homens.
Gênesis capítulo de número 6, Deus vai tirar o espírito da terra. E esse espírito que Deus tira da terra agora vai habitar dentro das rodas. Ezequiel está tendo essa visão. O espírito está habitando dentro das rodas. E esse espírito, irmãos, é quem movimenta o trono de Deus. Então logo é o espírito que dá direcionamento para os querubins. Falar de querubim é bonito, falar de serafim é bom demais. Só que tanto querubim como serafim não pode se mover por vontade própria. Tem que seguir o direcionamento do Espírito de Deus. Se eles vão para a direita, não vão para a direita porque quer, vão para a direita porque o Espírito de Deus é quem direciona. Se eles vão para a esquerda, é porque o Espírito de Deus está direcionando ele para a esquerda. Então logo eu entendo que quando o Espírito de Deus é tirado da terra, o Espírito de Deus não fica por aí vagando sem ter o que fazer, mas o Espírito Santo volta para o céu, irmão, para poder dar direcionamento para os querubins. E os querubins estão ansiosos, esperando o direcionamento do Espírito. Logo a Bíblia vai dizer que os querubins que estão segurando o trono de Deus, Ezequiel está vendo tudo isso e está contemplando que o Espírito está direcionando aquele trono. Mas esta visão ela vai ser interrompida, porque esta visão só vai continuar quando vai ser escrito Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aquilo que Ezequiel vê, irmãos, lá no período do cativeiro da Babilônia, agora vai dar continuidade quando nós lemos Atos capítulo 2. Porque se Ezequiel está vendo o Espírito dentro da roda, logo também Lucas está escrevendo Atos capítulo 2, e ele vai dizer que o Espírito está descendo sobre aqueles que estão na casa. Se Ezequiel está vendo fogo, se Ezequiel está ouvindo barulho, se Ezequiel está vendo o trono de Deus, logo Lucas está escrevendo que a continuação daquela visão é essa. Enquanto eles estão reunidos no mesmo lugar, de repente ele ouve um som impetuoso, porque você já ouviu um barulho de rodas, irmãos? É um barulho de som impetuoso. De repente o trono de Deus vai chegando perto da terra, e daqui a pouco quem está narrando vai dizer que foi visto línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo tomou todos aqueles que estavam na casa. O Espírito que estava dando direção para os querubins agora desce para dar direcionamento para a igreja. A igreja não faz mais o que quer, a igreja não vai aonde quer, mas a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a visão de Ezequiel. A visão de Moisés é parecida. Moisés vai subir no monte. O monte é uma régua de Deus, para poder mostrar até onde o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia chegar. Então os sacerdotes, que era pela ordem de Abraão, de Arão, poderiam chegar só até o cume do monte, ou melhor, só até o pé do monte. Arão, que era o sumo sacerdote, poderia chegar só até o meio. Mas Moisés, que tinha o sacerdócio universal, ele era quem poderia chegar até o topo do monte. E quando Deus vai começar a mostrar para Moisés toda a revelação, entregar os 10 mandamentos, naquele período alguém vai dizer que Moisés ficou, irmãos, pelo menos 10 dias no alto do monte, orando, buscando a face de Deus. E nada acontecia de diferente. Moisés estava lá orando, jejuando, matando a sua carne, até que depois de 10 dias, Deus acha por bem se manifestar para Moisés. E agora Deus não vem sozinho, Deus vem com um trono. Deus desce com as milícias e milícias de anjo. Um historiador judeu vai dizer que pela distância de quilômetros, poderia alguém olhar para o monte Sinai e ver, irmãos, aquele clarão que tomava
o monte naquela noite. Aquela noite foi uma noite extraordinária, porque todas as legiões de anjos desceram. Deus desceu para entregar a lei para Moisés. Então nós temos o exemplo tanto de Ezequiel vendo o trono, mas nós temos também Moisés vendo o trono de Deus. Meu Deus! E por último, nós temos João. A Bíblia vai dizer que João foi levado à ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, João está lá preso, sozinho, porque alguém disse assim: vamos tirar João no meio da igreja, porque esse negócio de igreja vai acabar. Se a gente prender o líder, a igreja acaba. Se a gente tirar João da comunhão com a igreja acaba. Só que quem está falando isso é um homem natural. É alguém, irmãos, que não tem conhecimento das coisas espirituais. Quem está dizendo isso é alguém que não conhece os mistérios de Deus. Porque você pode até tirar alguém da comunhão com a igreja, mas nunca alguém na terra vai conseguir tirar alguém da comunhão do dono da igreja. No período da pandemia, eu falei isso aqui na quinta-feira, alguém batia no peito e falava assim: a igreja vai acabar, porque fechando a igreja acaba a comunhão com a igreja. Mas a comunhão da igreja não começa aqui. A comunhão com a igreja, irmão, a comunhão da igreja começa em casa. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai no secreto. Alguém está dizendo: fecha as portas, porque fechar as portas acaba a comunhão da igreja. Mas alguém que entende os mistérios de Deus diz: a igreja pode estar fechada, mas o céu permanece aberto. E se o céu permanece aberto, a comunhão não é mais da igreja, mas a comunhão é com o dono da igreja. João vai ouvir uma voz. E quando João ouve essa voz, não é uma voz comum, é uma voz de trombeta. João não conhece, porque a voz do meio Jesus que ele já tinha ouvido não é a voz que ele está ouvindo agora. A voz que ele conhecia era a voz de Jesus que sentava no monte das bem-aventuranças e ensinava o povo. A voz que ele conhecia é a voz de Jesus quando segura Pedro e fala assim: Pedro, guarda essa espada, porque pela mesma forma que você ferir alguém, você será ferido também. A voz que ele conhecia é a voz de Jesus que só aumentava o tom quando era para repreender demônio, mas tinha prazer em ensinar as pessoas, a ponto de repreender os discípulos, dizendo assim: não impeçai as crianças de vir até mim, porque delas são o reino dos céus. A voz que ele conhecia, irmão, é a voz de um Jesus que quando entrava no barco repreendia o vento, a tempestade. A voz que ele conhecia era a voz de Jesus que quando estava embarcada daquela canseira, já estava com sede. Ele olhou para João e falou: João, olha aí a sua mãe. Olhou para Maria e falou: Maria, olha aí o seu filho. Ele olha para todos aqueles que estavam acusando, condenando, zombando, e vai dizer assim: Deus, ou melhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. A voz que João conhecia era essa, mas de repente uma voz como de trombeta, que é a mesma voz que a igreja vai ouvir, porque Paulo escreve em Tessalonicenses 4,16 dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, trombeta de Deus. É essa voz que a igreja vai ouvir, é a voz que João está ouvindo. E quando João vira para ver, irmão, não é mais o Jesus que está com os rostos machucados, não é mais o Jesus que está com a cabeça cheia de sangue, porque colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Não é mais um Jesus que não tem nem força para falar, porque a sua voz está embargada de sofrimento. Ele está com sede, um lábio gruda um no outro, mas a voz que ele ouve é a voz de trombeta. Ele olha para ver quem fala com ele, e de repente os cabelos são brancos como a neve. Ele olha para ver se reconhece, e
da boca dele está saindo uma espada aguda. Ele olha para ver quem está falando com ele, e de repente os seus pés são como latão reluzente. Ele está olhando aquela visão, irmão, e aquela visão é uma visão extraordinária, porque nas vestes de Jesus está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus está vestido com uma roupa de linho fino, uma roupa branca, uma roupa que tampa os braços, tampa o corpo, tampa os pés. A Bíblia diz que vai até os pés. Então esse negócio de falar que roupa não leva ninguém para o céu, eu até acredito, mas quem vai morar no céu sabe como se veste, sabe como anda, sabe que tem que ter santidade no falar, no agir, no se vestir. Quando João olha, João vai ter a revelação. E a revelação que João tem é que Jesus passeia no meio dos candelabros. O próprio João escreveu no Apocalipse, ele vai dizer que o mistério dos candelabros é esse. Os candelabros são as 7 igrejas. Então, para ter revelação de Jesus, você precisa estar na igreja, irmão. Esse negócio desses desigrejados que fala eu sou a igreja, eu cultuo em casa, está fora da Bíblia. Não tem jeito de ter revelação de Deus se não for por intermédio da igreja. Ah, pastor, mas é só na igreja que eu tenho revelação de Deus? Claro que não, irmão. Pode acontecer como aconteceu com Paulo, Deus pegar você no meio do caminho. Mas se você não vê Paulo, irmãos, batendo no peito e dizendo assim, que não precisa ter comunhão com ninguém, que o negócio agora é com ele é a igreja. Mas você vê Paulo pelo contrário, você vê Paulo formando discípulos, você vê Paulo abrindo igreja, você vê Paulo cuidando de pessoas, porque não tem como alguém que teve encontro com Jesus, irmão, não querer estar onde Jesus está. O mistério do candelabro é esse. Jesus passeia no meio da igreja. Então não foi só Isaías que teve a revelação do trono de Deus, mas outros homens tiveram. Só que o texto que nós lemos, Isaías vai ter uma visão quando ele entra no templo, porque está passando. Uzias foi alguém que quando criança era uma criança cheia de Deus, quando jovem era um jovem cheio de Deus, e depois de adulto era um homem cheio de Deus. Deus era com Uzias. Uzias, ele foi um revolucionário, ele foi um divisor de águas no templo de Israel. Só que tudo que Uzias fazia, irmãos, Deus confirmava. Só que vai ter um problema. Vai chegar um momento que Uzias vai empinar o nariz, porque às vezes nós também sofremos a mesma síndrome de Uzias. Às vezes é porque Deus ele nos usa, e aí nós queremos empinar demais o nariz e fazer aquilo que não cabe a nós fazer. Uzias vai olhar e vai dizer assim: eu sou rei, Deus é comigo, Deus confirmou as coisas nas minhas mãos, tudo que eu quero eu faço, eu vou queimar incenso a Deus. Só que Uzias não tinha direito de queimar incenso, mas ele pôs na mente que ia. E quando ele vai para o templo, o sacerdote vai olhar para Uzias e vai dizer assim: Uzias, da porta para fora você manda em tudo, nós respeitamos e estamos submissos a você, mas da porta para dentro não é homem que manda, da porta para dentro quem manda é Deus. Se o sacerdote fosse alguém que estava preso a benefícios de Uzias, ele ia ter que deixar Uzias entrar e fazer o que quer. Mas ele está ensinando para a igreja dos dias de hoje: não faz aliança com pessoas corruptas, porque dentro da igreja, irmão, não é patrão que manda, dentro da igreja não é parente que manda, dentro da igreja não é político que manda, mas dentro da igreja ainda é Deus que manda. Ele não tinha rabo preso, falou: Uzias, você manda lá no seu trono e no seu reino, na casa de Deus não. E ele não foi o único. Juntou 80 sacerdotes e falou: aqui você não entra.
Deus olha do céu e vai dizer assim: Uzias está fazendo coisa que não me agrada. Deus vai colocar uma lepra na cabeça de Uzias, na testa. Todo mundo vai olhar e vai identificar que ele está leproso. Você percebe que tem alguém que está no auge, está no alto, mas porque fez coisa que desagrada a Deus, Deus tirou ele do lugar, do palácio, do trono, e colocou ele num leprosário. É Deus nos ensinando: cuidado com o que você faz. Deus pode até ser conosco, irmão, mas às vezes querer passar na frente de Deus pode acarretar algumas coisas desagradáveis. Tem muita gente que tinha a oportunidade de fazer um monte de coisa na igreja, mas quis medir força com Deus e falou assim: agora eu faço o que quero, vou aonde quero, falo o que quero. Hoje está numa UTI, hoje está no hospital. Deus está nos ensinando nessa noite: fica onde Deus te chamou para ficar. Do trono foi para um leprosário, ficou isolado, sozinho, abandonado. Isaías queria visitar, mas não podia. De repente ele vai para o único lugar que ele tem acesso, é o templo de Deus. E quando Isaías entra no templo, irmãos, essa visão muda a história de Isaías. Isaías vai olhar, e Isaías, irmãos, até o capítulo 6 nunca teve visão de Deus. Se você não sabe, Isaías ele era tão entendido da palavra que ele tinha o mesmo nível de um escriba ou de um fariseu, conhecia demais. E aqui tem um problema: às vezes nós queremos estudar tanto, queremos ter resposta para tudo, e aí Deus não revela mais os mistérios, porque senão nós não vamos entender, não vamos crer. Para tudo queremos trazer uma explicação concreta, uma explicação que as pessoas entendam. Enquanto tem pessoas que não têm o conhecimento que muitos bacharel têm, mas quando dobra o joelho, Deus abre o céu, tem visões tremendas da parte de Deus. É Deus dizendo para nós essa noite: seja humilde para compreender as visões de Deus. Deus ainda quer revelar o céu, Deus ainda quer revelar coisas grandes. Deus não quer ninguém, irmãos, que fica vomitando teologia, mas Deus quer pessoas que têm intimidade com Ele. Estudar é bom, irmãos, e necessário, mas não perca a sensibilidade do Espírito. Estudar, irmão, tem que estudar mesmo. Se você pode, tem condições, estuda com força, mas não perca a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Isaías veio, eu vou encerrar aqui. Queria falar mais com os irmãos, mas eu vou encerrar aqui. Isaías vê os serafins. Os serafins, a Bíblia diz que estão acima do trono. Pastor, mas ninguém fica acima de Deus, Deus está acima de tudo. Irmão, mas se está escrito na Bíblia que os serafins estão em cima, esse aqui é um mistério, eu vou crer o que está escrito na Bíblia. E eu entendo por que os serafins estavam em cima. Porque quando você olha para o ministério dos serafins, irmãos, os serafins estão, irmãos, acima do trono. E eles estão olhando um para os outros e estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A adoração é tão forte que os umbrais das portas começaram a tremer. A adoração era tão sincera que Isaías fica impactado com aquela adoração. Enquanto os querubins, que eram maiores, estavam embaixo do trono, segurando o trono, os serafins, que são menores, estavam acima, adorando a Deus. Aí os serafins ensinam a igreja de hoje como que Deus pode me elevar a lugares altos, quando eu começo a usar aquilo que eu tenho mais para o reino de Deus do que para mim. Enquanto os serafins têm 6 asas, eles estão dizendo: com 2 asas eu vou tampar o rosto, porque não sou digno de olhar a santidade de Deus. Com as outras 2 asas eu vou tampar os meus pés, porque eu tenho reverência àquele que está sentado no trono. E somente com 2 eu vou voar. Ele está dizendo: com 2 terços eu vou adorar a Deus.
e somente com 1/3 eu vou usar de benefício para mim. É muita gente vivendo nos dias de hoje, irmão, enquanto anda a pé, está todo dia na igreja, basta Deus dar um carro e a pessoa some. Enquanto está desempregado, a pessoa vai para o monte, está na consagração, vem para a oração na segunda-feira, vem para a escola bíblica dominical, está orando, chorando no altar. De repente Deus abre a porta de emprego, a pessoa some da presença de Deus. É Deus dizendo assim: aprenda com Serafim, aquilo que eu te dou, usa mais para o reino de Deus e menos para você. Nós precisamos aprender mais com Serafins, irmãos. Usar mais do que nós temos para o reino, menos para nós. Que aí Deus vai colocar você em lugares altos. Porque Deus sabe que não vai te perder para estas coisas. Deus sabe que se der coisas para nós agora, que nós pedimos tanto, Deus nos perde para aquilo. Porque a idolatria entra no nosso coração. Aí nós colocamos na nossa lista de prioridade. Prioridade é ir para a praia. Prioridade é sair, prioridade é estar em tal lugar, prioridade é ir para a festa, prioridade é isso, prioridade é aquilo. Mas cadê a obra de Deus que não faz? Aí os serafins estão nos ensinando: eu não quero ser reconhecido, não estou aqui para aparecer, não quero glória para mim. Eu vou voar com 2 asas, 4 eu dou para a glória de Deus, e ainda de bônus eu vou gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É Ele que é santo, é Ele que é digno de adoração, é Ele que é digno de ser reverenciado. Os serafins estão nos ensinando: adore a Deus, irmãos. Aleluia! Isaías olha aquela visão e vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Os serafins voam até o trono, pega uma pedra, uma brasa. Olha só, irmãos, a mesma pedra afogueada que está debaixo do trono é a mesma pedra que Lúcifer estava fazendo comércio e pegando para ele. É por isso que Lúcifer é um querubim ungido, mas Deus não exalta, porque ele faz as coisas e fala: eu quero glória para mim. É pessoas que têm dom da parte de Deus, aí para revelar cobra pix, para ir pregar cobra para pregar, para fazer o que for, tudo tem um custo para ele, nunca é por amor, nunca é pela graça. Aí o serafim está nos ensinando: já que Lúcifer era um querubim que iria a pedra para ele, eu vou mostrar para quem que essas pedras servem. Ele vai pegar a pedra catenaz, ele vai voar até Isaías, vai tocar na boca de Isaías, e quando ele toca na boca de Isaías, Isaías agora, irmão, vai ter a boca santificada. Talvez o que a Bíblia quer nos ensinar é que antes disso Isaías não tinha visão, porque quando Isaías estava na roda de amiguinhos dele, ele falava palavrão. Quando Isaías estava na roda de amiguinhos deles, ele contava piada envolvendo os crentes, envolvendo o texto da Bíblia, envolvendo os pregadores. Quando Isaías estava na roda de amigos deles, irmão, ele estava zombando daquilo que é santo. Agora Deus está dizendo: toca lá, serafim, toca com uma brasa na boca de Isaías, que Isaías vai entender que ministério não é zombar dos outros, ministério não é pisar em ninguém, ministério não é falar mal de ninguém, ministério não é da igreja louvar, em casa cantar funk e falar palavrão. Mas Isaías vai entender que agora ministério é engrandecer o nome do Senhor. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem vai estar louvando os hinos da água? Glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés. Quero estar chamando nosso irmão Tauan, nosso irmão evangelista Juliano. Vai estar pegando os 2 elementos da ceia. Pode estar destampando os 2 elementos da ceia. Cadê alguém para desligar a mídia? Alguém para desligar a live? Primeira carta do